Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo ao vivo? Não, ainda não, né? Mas um programa fresquinho, inédito para você, gravado no início da tarde desta quinta-feira. Boa noite a todos. Estamos no ar, direto do canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha nossa Vale TV através dos aplicativos para Android e iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, no nosso site valetvplay.com e está rolando nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos, né? Como a gente está gravando aqui, mas que na medida do possível a gente vai interagindo ali online e também encaminha esses questionamentos aos nossos ilustres convidados. Você também acompanha nos horários alternativos aqui no nosso canal 14 ou no nosso canal no YouTube. Desde já, muito feliz e honrado com uma bancada privilegiadíssima e extremamente técnica e competente como a gente está tendo aqui. Dois grandes profissionais que, felizmente, atuam muito fortemente na nossa cidade, professores de destaque na nossa Universidade Fevale, professores da área de medicina, principalmente da medicina veterinária, doutor Spilk, mas também na medicina, e um grande pesquisador que está à frente da Sociedade Brasileira de Virologia, né? Dr. Leandro Minoso, grande parceiro da nossa Vale TV, sempre muito bom contar com a sabedoria, o conhecimento e a visão tão humana do Dr. Leandro, que, aliás, deu uma aula para nós no último fim de semana. Adorei as 5 sugestões que ele deu. Aprendi, sempre aprendendo muito contigo, Dr. Leandro Minoso. Muito boa noite. Boa noite, colega, né? O Spilk, uma satisfação falar contigo e também Rodrigo e espectadores da Vale TV. Ô, doutor Leandro, show esses 5 passos, hein? 5 dicas. Bom, a gente vive numa comunidade. Essa é a premissa que eu tenho. Se eu vivo aqui em Novo Hamburgo, a minha ideia é sempre tentar contribuir. Não interessando se a prefeita ou quem está ocupando esse cargo de liderança agora é de um lado, de outro, a ideia é sempre contribuir. A pandemia, além de solidariedade, exige das comunidades essa visão também. Uma visão cidadã, onde o que tem que ser bom para mim, me ajudar, também tem que ser o que vai ajudar os outros. Então eu vejo, né? Não foi uma iniciativa própria que tomei, não foi a primeira oportunidade que levei ideias, inclusive os vereadores já levaram minhas ideias lá em março para a prefeitura e tal. Mesmo não me recebendo, eu vou continuar dando ideias assim que eu achar que tem, né? Torço para que a prefeita Fátima consiga ser uma boa líder nesse momento. Se ela cometeu erros ou deixou de fazer coisas, eu acho que não vale a pena ficar focando nisso. É focar no agora para tentar diminuir os problemas futuros e dar apoio para ela. Porque não é querer passar a mão na cabeça dela, ela não precisa disso, ela é uma pessoa que tem hombridade e tudo, né? Mas é comparar também, Porto Alegre está na bandeira também vermelha. Se quer falar mal do governador Eduardo Leite, Santa Catarina tem um governador ligado ao Bolsonaro, lá está pior que aqui. O Paraná também, ou seja, não adianta querer fazer por. Minas Gerais descambou agora, né? Partido novo, entendeu? Então a gente vê um deputado federal, o Marcel Van Hatten, agora querer criticar o governador aqui, a prefeita e tal, fazer política que eu não acho legal. Acho que é bom a gente dar ideias, ver o que pode fazer. A pandemia serve para isso também, né? Para a gente não só ser solidário e resiliente individualmente em núcleos familiares, mas também pensar enquanto cidadão. As contribuições que eu fiz são nesse ponto. A gente sabia lá em março que o período do frio seria um período dramático, porque todo ano é, né? Vamos conversar um pouco sobre também a evolução e como se confundem esses dois fenômenos aí, né? Um que a gente convive ano a ano desde que nós somos gente, e outro que está chegando aí para avacalhar ainda mais, bagunçar ainda mais esse meio de campo. Doutor Fernando Spilk, que honra poder contar com o senhor também na nossa Vale TV. Seja muito bem-vindo sempre. Boa noite, doutor. Rodrigo, bom estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Um abraço para o querido colega de cátedra aqui na Fevale, Leandro. É um prazer estar com vocês. Realmente, né, a gente hoje eu conversava sobre isso, né? Em março a gente imaginava, né, olha, se fizermos tudo direitinho, se der tudo bacana, se a gente fizer o tema de casa ali por junho, né, calculando,
passados 60 dias da elevação pico ao redor de maio, né? Em junho a gente vai estar recuperando, assim, digamos, o direito de respirar, né? E hoje é o que falamos, por exemplo, para setembro, né? Todos os modelos nos jogam mais ou menos para isso, para uma transição ali por volta de setembro. Mas, lamentavelmente, a gente não fez, né? Em cima disso que o Leandro falou, a questão a cidadania se revelou muito complicada, né? E a gente não teve, eu acho, uma colaboração de grupo, né, adequada de nos tornarmos realmente, nos irmanarmos, no sentido de que havia muitas coisas a serem feitas, né? Por exemplo, né, um lockdown mais restritivo, talvez de um período ali, né, de 2 semanas a um mês, como foi feito em outros países com estrutura similar e etc. A própria questão da necessidade de solidariedade do poder público federal, das esferas estaduais, municipais também, no sentido, né, de realmente prover meios para que pessoas e empresas pudessem passar por isso, e a nossa solidariedade enquanto concidadãos, que também não se demonstrou, digamos assim, adequada para realmente permitir, né, que a gente pudesse adotar a política, essa intervenção não farmacológica, como dizemos, do distanciamento. E aí se soma essa questão do frio, que tu bem colocas, né, frio, que é um determinante, sem dúvida, né, da frequência das doenças, com um processo de deterioração do sistema de distanciamento, dado ali por volta do início de maio, que para nós, claramente, analisando curvas, tanto ultralocais, como as que a gente tem aqui do nosso diagnóstico, quanto as curvas na esfera do Rio Grande do Sul, infelizmente, nos demonstram que a gente chegou realmente aí nas últimas 3 para 4 semanas numa situação de incremento muito grande, né, do número de casos, e que acaba demandando que todas as forças, todas as possibilidades que nós temos aí de comunicação, de solidariedade, de apoio, de dicas e de ações tenha que ser tomado. Quando tu colocas do frio, nós estamos particularmente preocupados, né? Eu acho que a época do ano como um todo, né? Mas eu acho que a questão do reagrupamento é um determinante importante aí. Sabe que nós temos feito também agora, começamos aqui um acompanhamento, pode ser que isso mude daqui a pouco, como muda a todo momento na pesquisa e na ciência. A gente tem feito um acompanhamento aqui com os casos de síndrome respiratória grave, agora nós começamos a analisar também a circulação do vírus influenza, que a gente imaginava, né, que a gripe também ia aumentar. Sabe que eu acho que os idosos se cuidaram, porque a gente não está vendo grande número de influenza esse ano. Tá? E o distanciamento, talvez, com essas populações tenha ainda funcionado de alguma forma. Vamos ver agora nas próximas semanas. Mas, infelizmente, a Covid não está respeitando. Parece que as oportunidades necessárias para que o SARS-CoV-2 ele se dissemine, parece que precisa menos. Né? Então, a gente tem visto, Rodrigo, Leandro, uma coisa, né, muito associada ao clima, necessidade de se fechar mais e tal. A gente tem visto casos de transmissão, para vocês terem uma ideia, dentro do sistema de saúde, a pessoa ficar algumas horas para fazer um exame e já adquirir a doença, porque estava naquele ambiente ali. Então, não é de graça que a sociedade está precisando passar por esse esforço todo. Realmente, infelizmente, nós esperamos aí esse período do frio aí, agora, entre julho e agosto, uma situação bastante dura, viu? A gente, de certa forma, nada do que a gente está falando é novidade, né? Porque a gente tem do poder público uma ineficiência normal de poder lidar com o gigantismo do Estado, né? O gigantismo das necessidades da nossa gente. A gente tem as esferas econômicas tentando ponderar a questão das vidas humanas, mas, evidentemente, precisando preservar seus CNPJs, muito preocupada com a quantidade de desemprego e com a rentabilidade, com a sobrevida do seu negócio. E uma população que, em primeira análise, não é nem em última, em primeira análise, ela é extremamente indisciplinada, egoísta, né? Hedonista, tal como vem crescendo nos últimos aí 20, 30 anos. Isso é muito frustrante para vocês como experts, como pesquisadores e como profissionais da área da saúde, dessa área que é tão pragmática, né? 1 mais 1 vai ser sempre 2, né? Não tem como dar outro resultado se nós caminharmos este caminho de sempre.
Frustra muito? Se o Spilk quer comentar, né? O Então, Spilk tem começa aí, dado, Leandro. o Spilk tem dado avisos para a imprensa nacional como um todo, né? Tem reforçado medidas, feito alertas de maneira continuada. Bom, a frustração, ela nem tem tido espaço para acontecer muito, porque todo mundo que trabalha com saúde, não sendo professor na faculdade ou pesquisador enquanto Spilk, quem é profissional de saúde não está tendo nem tempo para se frustrar com pensar em cloroquina, pensar em vitamina D, etc. E todo. Até ontem tinha um médico aqui da região, no computador, falando que o Brasil é o país que mais cura coronavírus porque dá vitamina D, vermelho, tipo, o cara viajando, né? Total. Viagem na maionese. A gente não está com tempo para se frustrar porque cada dia a preocupação aumenta, quem tem essa mentalidade de pensar, né? Querer pensar soluções, e também o dia a dia de atendimento está muito difícil, sabe, Rodrigo e Fernando? Fazer o cuidado agora, ele tem uma carga de tensão muito grande para todo mundo, usando máscara, pensando se aquele paciente, como é que o paciente, se aquele está com coronavírus ou não, tu te cuidando para não se contaminar, não passar para os outros. Que mais tu tem, assim, tu vê pessoas adoecidas também por essa situação, né? Eu atendo idosos, eu vejo que muitos estão tristes, ou a família toda preocupada. A gente não está tendo tempo nem para ficar, no meu ponto de vista, né? Não dá nem tempo ainda para a gente se frustrar com tudo isso. A gente faz um bloqueio mental de asneira para focar num objetivo. Porque se for parar para cada paciente que vier, a pessoa na internet tiver que responder ou tiver que lutar contra a ignorância, né? O termo que o governador usou muito bem, a gente vai se cansar demais, cansa muito. Então, eu acho que a maioria das pessoas está pensando na sua profissão, em si mesmo, né? Porque eu fico preocupado, Rodrigo. Quando eu fui no teu programa, fiz um alerta, 15 dias, vamos pedir para ficar em casa. Eu fico agora assustado. Como é que vai ficar o meu psicológico, o psicológico de mais pessoas, se a gente chegar ao número que aquele instituto americano, que dá consultoria para a Casa Branca, diz que para o final de agosto a gente pode ter 4 mil mortos no Rio Grande do Sul, 8 vezes mais mortos. Eu não sei se o Brasil está preparado para isso, para a gente ter quase 5 mil óbitos por dia por Covid. Ou seja, essa preocupação que eu tenho, como é que vai estar o emocional dos trabalhadores da saúde para enfrentar isso, sabe? Então, é algo que assusta. Não para de ter notícia de pessoas que eu conheço que estão com coronavírus. Tem muitos familiares no Mato Grosso e lá tá um caos. Então, acho que assim, não tá tendo, eu não estou com tempo para me frustrar ainda. É uma pena. Eu vou dizer para vocês que às vezes o Leandro comentou, né, que a gente comenta, que a gente participa aí da mídia, dos fóruns e tal. Eu vou dizer para vocês que às vezes eu me sinto ridículo. E eu não me sinto especialmente triste por mim, porque eu efetivamente venho à universidade praticamente todos os dias, né, durante a semana, todos os dias, mas eu venho aqui e estou muito mais envolvido com essa questão de administração de projeto, de estudar o que está acontecendo em termos de casos, cada vez mais preocupado, e todos os dias a gente se preocupa um pouco mais, porque a gente vê o número de positivos de um dia hoje é o número de positivos da semana passada inteira, e na semana passada o número de positivos era o número de positivos de 2 semanas inteiras, e lá quando a gente começou a gente tinha 7, 8 positivos numa semana, e agora a gente tem 50, 60 por dia, né, com uma demanda crescente, quer dizer, em curva exponencial, aumentando. E eu vou dizer, eu não me sinto tanto ridículo por mim, dizendo que a gente deveria adotar uma etiqueta, um sacrifício momentâneo para encurtarmos esse processo, mas eu me sinto ridículo principalmente pela meninada que trabalha aqui nesse laboratório, alunos da graduação ao doutorado, que estão envolvidos diariamente, tá? E também os técnicos, né, os responsáveis ali pela parte técnica do laboratório, profissionais de excelente nível, e que eles quanto mais se desrespeitar a ideia, né, dessa solidariedade que seria representada por nós, tentarmos ao menos refrear um pouco as atividades, a gente vai ver crescendo aqui e
gente, a gente vai ficando lentamente esgotado. E eu vou ficar esgotado muito tempo depois do que essa meninada que está trabalhando, um trabalho exaustivo, repetitivo, há 90 dias trabalhando nisso e cada vez vendo mais casos e mais casos, quer dizer, e a gente, sem uma intervenção adequada, nós não vamos sair disso muito bem. Como bem citou o Leandro, a previsão aí de um número de óbitos, estão previstos mais de 130 mil casos, e aí a gente olha assim, mas não pode ser agora, tem 22, 23 mil no Rio Grande do Sul, há um mês atrás tinha 2.600. É assim que vai. É decimal, tá? É logarítmico. Então, né, isso para o final de julho, imagina. Então, como é que a gente vai... Como ter paz se a gente não tentar tomar alguma medida? Por isso é importante esse entendimento. E finalizando aí essa parte, quando tu coloca sobre a questão, né, de o que a gente pensava também da atitude das pessoas no início, eu fui um que sou bastante pessimista assim, em relação à nossa espécie, mas eu ainda achava, não, alguns insights as pessoas terão, né? Um dos insights que eu achava é que assim, ó, a questão da solidariedade, né? Quem sabe? Eu me lembro do senhor falando sobre isso no programa, doutor, achando que a humanidade poderia sair melhor disso tudo. Poderia. Eu acho que eu tô caindo na real. Que coisa. Eu acho que eu não podemos sei. que vocês afrouxem a esperança, doutor. Muitas vezes me perguntaram, mas tu não gostaria de... Aquele normal, eu não queria voltar, sério. Aquele normal, que um não liga para o outro, um não está nem aí para o que está acontecendo, que é cada um por si, tá? Mas eu acho que é para ali que nós vamos voltar, e um pouco piorados. E no caso brasileiro, ainda pior, porque é isso que o Leandro bem coloca, a questão psicológica que vai estar super alterada ao longo do tempo, que as pessoas perto da gente vão ficar doentes e alguns vão acabar vindo a óbito e vai ter todo um clima. É que nem aquela história, será que o gauchão volta em final de julho? Gente, nós vamos estar pensando em óbitos, né? Então, assim, tem toda essa situação e ainda vamos estar mais empobrecidos que em outros países, porque o que nós vamos perder com todo esse processo, onde outros países conseguiram sair do buraco entre 45 e 75 dias, e nós já estamos a mais de 100 nessa situação, e vamos para mais 60, é que nós vamos perder competitividade. Tá? E aí, me perdoe um comentário maldoso, mas eu vejo um pouco a ética assim, a ótica, perdão, assim, não, mas então vamos voltar logo. É a mesma coisa que o cara que já está 10 mil no vermelho, no cheque especial. Não, vamos gastar mais 4 mil, porque daí a gente consegue. Não, vai só enterrar mais a crise, vamos segurar enquanto é possível. Mas não é esse o espírito, a gente tem notado aí, né? Ô doutor, mas essa gurizada que tá o Spielberg falou sobre isso, eu acho que o Leandro tá na sala de aula, tá na aula direto, né? Mesmo que à distância, né, Leandro? Que profissionais vocês estão formando, hein? Porque é um momento também de forjar gente cascuda para a vida aí, né? Hein, Leandro? Pô, mas tem que. Não é só formar, a gente tem que dar esperança para as pessoas, né? Usar. O Papa Francisco, que é interessante, o livro que ele tem, chamado Deus é Jovem. E ele fala dos extremos, os idosos e os adolescentes. Muito preocupado com esses dois, que seriam duas populações excluídas, né? E meio que no livro lá, o Papa diz que nossa geração de adulto, a gente sendo responsável pelo que está aí, a gente culpa muito os adolescentes, os jovens, que não querem nada com nada, a gente escanteia os idosos. A solução do Papa era juntar idoso com jovem, porque o idoso consegue dar futuro. Eu acho que a nossa geração, de quem tem próximo dos 40 anos até os 70 anos no Brasil, se preocupar nisso. Também dar esperança para esse jovem, porque senão eles vão largar a faculdade, vão desanimar, vão achar que isso tudo é culpa deles, que eles não querem nada com nada. Então, a gente tem que olhar muito, na faculdade a gente tem visto isso, muitos alunos adoecendo também. Então, é complexo. Mas só para voltar à fala do Spielberg, assim, ninguém aqui é contra a economia. Não existe. Claro. Ninguém é contra. Só que se a população não entender que saúde vai fazer a economia depois recuperar, achar que pode levar as coisas no mais ou menos, ou equiparar saúde e vidas com economia, esse papo todo aí vai levar a gente para o buraco, com certeza. Então,
as pesquisas mostraram, desde a gripe espanhola, os estados americanos que conseguiram fazer distanciamento, cuidar um pouco mais da saúde, se recuperaram economicamente. Então, isso está provado. É difícil tomar essas medidas, né? Bem complicado. Só que ficou claro agora, né? Se a gente não cuidar da saúde, vai ter bandeira aí preta, vai ter... E o pior que bandeira preta, vai ter caminhão necrotério do lado geral. Aí é um lockdown, aí é uma tristeza e Aí a falência tristeza é pior. gigante. Eu acho que isso aí a gente devia pensar. Ninguém é contra a economia, não é essa briga, né? Mas a gente foi entendendo assim que as pessoas tinham, os psicanalistas falavam, né? Cada ser humano tem uma maneira de encarar uma dificuldade. A negação é uma delas. Depois racionalizar a situação e tudo. Muitos ali se perderam até com falas e pensamentos meio assim nazistas até, né? Que idoso podia morrer, ou que já tinha comorbidade, etc. e tal. Mas hoje está claro, a gente precisa todo mundo olhar para a saúde, para salvar a economia. Prioridade, saúde. E a economia vai melhorar junto. Eu acho que vai ser uma situação muito similar ao pós-guerra. Os países que tiveram a inteligência, e os estados também, que tiveram a inteligência de fazer um sistema que os trouxesse de volta à proximidade da normalidade mais cedo, saem fortalecidos desse processo, né? Alguns ainda mais fortalecidos, né? Mas eu acho assim, eu vejo algumas nações europeias aí, como o próprio caso da Alemanha, da Espanha, a própria França, né? E particularmente Espanha e França, que passaram um período bastante ruim, mas que com muito pulso. Na Espanha não podia sair na rua para fazer caminhada antes das 7 da noite, né? Durante um tempo. Eu acho que os que tiveram um pulso firme, eles vêm mais saudáveis, eu acho que eles vêm mais prontos para a recuperação econômica e vão nos jogar para trás. Então, não é só uma questão, não é dicotomia entre economia e saúde, não, entre economia e vidas. É muito pelo contrário. Uma boa defesa de vidas teria nos colocado hoje em outro patamar. Já pensou se a gente estivesse comemorando números de decréscimo, podendo retornar, utilizar o período, por exemplo, das férias de julho para retomar atividades escolares, poder utilizar esse período agora do inverno para retomar as atividades econômicas? Desculpem, a gente só quer trazer notícia boa, Rodrigo, mas infelizmente nós como sociedade não estamos facilitando para que isso aconteça. Então eu acho que nós vamos perder também competitividade econômica, também no cenário internacional em relação ao desenvolvimento, né? Efetivamente socioeconômico, em virtude da duplicidade ou da amplitude de ações e de discursos infelizes que tivemos ao longo desse período. O doutor Leandro estava falando, Spilk, doutor Minoso, falando sobre levar esperança, né, aos seus alunos. Você está falando também que vê assim um cansaço, não ainda um esgotamento, mas já alguma fadiga, né, dessa gurizada que está vendo os números crescerem. Que profissionais tu está formando aí, Spilk? Eu espero estar formando profissionais que vão nos auxiliar em algo que eu acho que é muito real, que é de que nós vamos ter eventos de ordem similar a esta pandemia de maneira mais ou menos frequente. E mesmo que não sejam mega eventos como esse, ou que até possam ser piores do que esse, porque sim, há essa possibilidade em algum momento, nós teremos uma massa de pessoas, né, uma massa crítica de cérebros, muita capacidade para dar atendimento e, quem sabe, se estiverem colocados assim, até auxiliarem na gestão dessas crises. Por que eu digo que é importante esta formação e concordo com o Leandro? Nós temos também que mostrar para os nossos jovens alunos que isto é também oportunidade deles contribuírem com a sociedade e que há um cenário de reconstrução que vai abraçá-los daqui a pouco, ali na frente, seguramente, mas a questão da esperança é importante. Mas por que eu digo que nós vamos ter com mais frequência? Porque está acontecendo, né? Nós não tínhamos nenhum
beta-coronavírus que ameaçasse a espécie humana até 2003. Agora nós já temos 3. Nós tivemos aí eventos de ebola, que a gente tinha um evento a cada 6, 7 anos na África, com processo de urbanização, de expansão desenfreada das comunidades, principalmente na Nigéria e no Congo, na África. Nós hoje tivemos surtos da ordem de milhões de pessoas, e surtos repetidos a cada 2, 3 anos. A gente tem, agora estamos tendo um surto no Congo. A gente tem uma ressurgência de doenças evitáveis por vacina. A gente tem a febre amarela cada vez mais próxima, cada vez mais frequente nas comunidades silvestres, primatas não humanos, e se reaproximando dos humanos. E a gente teve aí nesse meio tempo gripe, a gente teve zika, chikungunya, né? Pandemias de tuberculose entra nessa conta, doutor? Entra, mas eu estou chamando a atenção um pouco da virologia, um pouco que é o meu assunto, mas a gente tem outras bactérias, inclusive, além da tuberculose com a ressurgência. A gente tem questão de protozoários emergentes em seres humanos. Todo esse processo de degradação ambiental, de desrespeito, novamente, de estabelecer... não, a gente precisa agora fortificar a economia. Fortificar a economia por quanto tempo? O planeta não está aguentando. Então, a gente... sem uma visão global, uma visão de saúde única, onde a sobrevivência da espécie humana depende da sobrevivência do planeta, nós temos nos empurrado nos últimos 20 anos um monte de novos patógenos, uma pandemia, uma epidemia atrás da outra. Então, infelizmente, a gente não tem esperança de que isso se modifique ao longo do tempo. Desse modo, também é importante que, além de que esses alunos tenham realmente a visão de que eles serão importantes no processo de reconstrução, né, da sociedade, da economia, das atividades, que eles também saibam que é necessária uma preparação para um mundo que pode esporadicamente começar a conviver com mais problemas desse tamanho. Só notícia boa, doutor Leandro. O que é? Não, notícia boa. Sim. Os dois estão ligados nos Cavaleiros do Apocalipse. Agora tem nuvem de gafanhoto. Eu quero ver vocês dando as boas notícias ali na frente. Daí nós vamos comemorar e erguer estátuas para vocês aí. A boa notícia é a universidade, né, Spilky? Hoje em dia não tem oligão que vai falar que universidade não serve para nada, pública, né, ou comunitária, como é a Fevale, mostrando a importância do conhecimento. Não adianta querer exportar só soja, né, o boi vivo, para a Arábia lá. O mundo é outro. O mundo é o mundo do conhecimento. O conhecimento tem um valor inacreditável. E tu vê que o Brasil, em alguns centros, tem, né? Fiocruz, o Butantan, diversas pesquisas aí poderiam até ir um pouco mais longe em relação a essa pandemia. E a gente também, outro ponto que eu queria destacar é o SUS. A imprensa tem esquecido do SUS. Quem tem salvo milhares por aí, Brasil afora, em interior, em hospitais, é o SUS. Não é a Prefeitura de Novo Hamburgo que está salvando vidas aqui. É o que a gente chama Sistema Único de Saúde. Eu até sugeri lá numa coletiva, num coletivo, quem tiver sugestões, que comecem a usar o logo do SUS no material de divulgação da Prefeitura aqui. Que é verba, não é verba da Prefeitura, dessa gestão. São verbas do SUS, né? É importante a gente destacar isso, porque 2021, aí sim podemos ter um apocalipse de políticas públicas no Brasil. Menos grana, tá? Os grandes empresários não vão deixar de pedir isenções, porque vão ameaçar que vão quebrar, etc. e tal, e a arrecadação de impostos vai diminuir. Daí que eu me questiono, a gente vai precisar muito do Estado. Só que o Estado acha que vai beneficiar os muito ricos e sacrificar políticas públicas importantes para desenvolvimento e emancipação das pessoas, como educação de qualidade, como saúde, o SUS, né? Como assistência social, como investimentos, saneamento básico, que a gente já viu que ontem querem privatizar água e esgoto. Ou seja, eu vejo que tem um risco muito grande, se a gente parar de falar do SUS, que ano que vem alguém venha falar, o Paulo Guedes da vida, que o SUS não dava certo, entendeu? Não. Vinha dando certo, e agora mais do que nunca, né? Quem está salvando o pessoal em UTI e tudo, não é governador, não é prefeita, prefeito, né? É o SUS.
Eu tive a oportunidade de perguntar isso para o Dr. Spilk na última fala que nós fizemos, exatamente da força que ganha, doutor Leandro, que ganha a pesquisa nesse momento, né? A pesquisa tão combalida na nossa, que ganhou uma monta diferente nos últimos 25 anos e muita força nos governos petistas, evidentemente. Eu acho que a gente precisa ser honesto nessa fala. E que vem um processo de desconstrução nos últimos anos, não culpa exclusiva do governo atual. Mas essa sobrevida que ganha, né, a partir do momento que a gente vê a importância de tudo que está se fazendo hoje. Bom, antes parecia um pecado você dar dinheiro para alguém ficar sentado, pesquisando, pensando na vida, né? Daí já entra a discussão do dinheiro para pesquisas nas áreas humanas, né? Não só da saúde, da ciência, enfim, das ciências humanas também, e aí embaralha mais ainda isso. E tu estás falando aí do SUS. O SUS não sai muito fortalecido desde já desse processo todo, hein? Tem como negar isso de alguma forma? Não, acho que o SUS, a ideia de um sistema universal, integral, que não pergunta o CPF antes de socorrer o indivíduo, né, ela é uma aquisição importante do Brasil, né? O nosso problema, obviamente, é que, tal qual na pesquisa, a gente se lembra da importância desses elementos como sociedade quando a crise bate na canela, né? Então, o SUS agora, esperemos, né? Também eu compactuo um pouco com a visão do Leandro, que infelizmente, se tudo se resolver daqui a 8 meses, ninguém vai decidir se é bonito ou é feio, vai se olhar para os números, de repente se saca mais um quinhão da parcela que é destinada à manutenção do Sistema Único de Saúde. Mas a pesquisa é muito parecida com isso, quer dizer, muitas pessoas se impressionam com a capacidade né, e isso foi importantíssimo, porque a despeito de também órgãos do SUS, os laboratórios centrais dos estados fazerem um diagnóstico, né, mas não havia capacidade instalada momentaneamente, logo no início principalmente, para fazer o tamanho da hecatombe gerada de necessidade de diagnóstico. E aí as universidades correram, não só a Fevale, mas diversas universidades comunitárias e públicas no país correram a ajudar nessa questão do diagnóstico, as prefeituras, etc. Ora, por que a gente consegue fazer isso? Por que a gente consegue fazer pesquisa? Vou dizer para vocês por que a gente consegue fazer isso. Não há dúvida, tem uma viabilização momentânea, imediata, que é dada principalmente pelas prefeituras, aqui no nosso caso, né, e pela própria universidade, mas a gente consegue fazer porque a gente também tem os equipamentos, porque também tem uma parte dos insumos, porque tem expertise formada, e sabe de onde é que vem isso? Vem da pandemia de Zika. E na pandemia de Zika a gente conseguiu, né? Então são restos dos projetos que estavam lá de quando teve a Zika, houve grandes chamadas, né, para que a gente se engajasse, digamos assim, em determinados rumos dentro da virologia. O Zika, a gente tinha como trabalhar de início, porque já tinha toda uma preocupação com outras doenças, etc., anteriores e tal, mas a gente vai indo assim, caminhando de pandemia em pandemia nessa área da pesquisa, né, em virologia, por exemplo, e na ciência da saúde, também se vê isso, né? A ciência, a questão do suporte aos sistemas de saúde não é diferente. E esse é o problema, esse é um dos grandes problemas brasileiros, a gente não tem continuidade nas iniciativas, né? A gente não tem, como em outros países, né, como é o caso da Inglaterra, ou mesmo a Comunidade Europeia, fundos solidários que permitem, né, que tudo funcione num nível próximo da excelência, porque existe aquela contribuição e quando há uma crise você ainda tem um laço. No Brasil a gente a gente vai por estertores. Então agora vai haver uma injeção importante de verba na pesquisa em virtude da Covid, mas até a próxima pandemia a gente gasta esse recurso. Tá entendendo? A gente vira gigolô de pandemia, nosso pesquisador, é muito grave. A gente quer montar sistemas que nos deem resiliência, né? Eu quero olhar que vírus estão acontecendo na Amazônia, quero olhar que vírus, como agora a gente, semana foi divulgado, né, uma linhagem de Zika que está circulando. Um daqueles vírus é nosso aqui, nós que achamos aqui nos
nos macacos aqui na região. A gente quer fazer esse tipo de coisa para proteger a população de eventos futuros, quem sabe, né? Mas não, a gente vai apagando incêndio, né? Então, isso não é o ideal. Doutor, vou falar um pouquinho dos testes, que acho que é essa coisa assim que vem destacando muito também a nossa... Depois eu quero falar desse vírus que foi achado no esgoto aí, né? Mas, e do risco disso. Mas o doutor Leandro falou nessa última live, de novo, da importância das testagens, né? A gente testa muito pouco. Qual é a capacidade que está hoje funcionando no nosso laboratório da Fevale? Tem espaço para a gente crescer mais? O que a gente precisa fazer realmente? O que seria uma boa taxa, né? Porque a gente sabe que hoje nem todo mundo que chega lá, primeiro faz um exame, a radiografia de pulmão, né? Para depois pensar em fazer o teste. Por quê? Na culpa verdade, tua, eu sou bastante pessimista no sentido de que localmente a gente até que testa bastante, né? Hoje na Fevale a gente faz por volta de mil alguma coisa PCRs por semana, tá? Às vezes uma semana um pouquinho menos por uma questão de demanda, mas é mais ou menos isso. A gente tem se equipado e desenvolvido também soluções, né? Chegaram agora equipamentos para a parte mais chata que tem de extrair o RNA viral de dentro das amostras e tal. A gente tem equipamentos que vão nos auxiliar, mas ainda depende muito, né? Esse processo todo depende muito da mão humana. Então, a gente tem uma limitação, mas ao mesmo tempo a gente tem dado uma contribuição. Eu acho que localmente nós até estamos testando bastante. Eu sou pessimista, eu acho que o Brasil como um todo não testará, em nenhum momento vai conseguir testar, porque isso é outro problema, né? Nós até temos laboratórios, mas a gente depende de reagentes importados, a gente não se equipou para isso. Tem poucas iniciativas, no Rio Grande do Sul tem um grupo aí que trabalha, mas eles também, essas empresas também dependem de importar. Então, mas a testagem é fundamental, porque senão a gente fica nesse domínio do inefável, a gente mais ou menos tem ideia de como está acontecendo, mas a gente tem menos capacidade de predição também, né, de poder antever os passos futuros. Isso aí é um problema, mas esse está instaurado. Eu duvido que a gente consiga resolvê-lo neste momento. Por isso precisa de planejamento de longo prazo, né, equipar adequadamente todas as equipes com as informações, equipamentos, insumos necessários para poder responder rapidamente. A gente está conseguindo fazer em virtude da parceria aí, né, dos municípios, empresas, apoio da universidade, algum apoio que nós já temos também da esfera, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e etc., onde a gente consegue, então, ir adiante. Mas, infelizmente, é o que eu digo, a região aqui é privilegiadíssima, né? Tem esse grupo, tem outras iniciativas também correndo, etc., mas tem regiões do estado que estão felizes, elas não têm caso, mas provavelmente também não estão conseguindo testar adequadamente, né? Isso é um problema. 100 cidades ainda não tem casos no Rio Grande do Sul, né? Incrível, algumas até aqui... A senhora aqui... aposta que não são testados, é isso? Eu acho que existe, sim, em comunidades muito pequenas, a possibilidade de você ter uma circulação baixa do vírus. Foi observado também em outros países, na medida em que se mantenham isoladas. Mas, dependendo da região, essa é uma falsa sensação de segurança. E ela é perigosa, porque hoje no Brasil, já de um mês para cá, a gente nota que a maioria dos novos casos se dá em cidades do interior. E essa questão leva a que as cidades polo e os polos regionais de saúde estejam cada vez mais sobrecarregados. Não tem leitos, terrível, imagina uma UTI, né? Oi? Não tem leitos, imagina uma UTI, né? Quantas cidades à nossa volta que não tem UTIs, né? 3 hospitais grandes à nossa volta aí que não tem UTI. O doutor Leandro... Tira a UTI da cidade média, né? Para todos. Aí sobrecarrega Novo Hamburgo, né? Aí sobrecarrega depois Porto Alegre. Como Novo Hamburgo já está bastante gente para Gramado, uma pessoa em Gramado, pessoas em Porto Alegre. O doutor Leandro, estamos testando muito pouco? É muita subnotificação? Acredito que sim, poderíamos testar muito mais. A gente tem um exemplo de São Leopoldo que conseguiu adaptar o laboratório municipal para fazer também testagem PCR. E lá a testagem não ficou limitada só para pacientes internados ou com mais de 50 anos, porque tem uns critérios que rolam por aí também em quem fazer o PCR. Em jovens tem sido feito muito pouco, inclusive em Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo tem um erro que eu acho que é Esse é o critério objetivo? Existe critério, não é então sendo feito em todo mundo, né?
Tem um erro em Novo Hamburgo, que é pessoas que chegam ao centro Covid e é descartado que ele tenha coronavírus. Tá? Então, acho que esse é um erro que devia a prefeitura corrigir. Todo mundo que foi triado da atenção primária ou de UPA, chegou no centro Covid, ele tem alguns dos sintomas. E a única forma de tu excluir que seja coronavírus é, princípio, testando por PCR, por exame que o SPIL que realiza. Então, eu acho que todo mundo que chegar no centro Covid, não precisa nem querer ouvir do médico, tem que ficar isolado 14 dias. Então, esse é um erro que, de repente, poderiam corrigir. Mas eu acho que o teste está sendo pouco feito, é algo que tem que ser corrido atrás, porque para 2021, a gente vai, passando essa fase agora, a gente vai ter que ter uma rapidez muito grande para detectar surtos. Começou de novo ali, é uma casa, a família toda. A gente tem que ter uma rapidez muito grande, né, para detectar surtos. Então, acho que vale a pena ainda, além de cobrar por UTI, o hospital de campanha, pensar nisso. A pandemia, ela é complexa. E as pessoas chegam com ideias, muitas vezes, limitadas. Então, a gente teria que ouvir mais profissionais, ciência, quem sabe gestão do SUS, porque então, o problema vocês dois aí. Não adianta querer, por exemplo, botar mais 20 leitos de UTI aqui no Hamburgo, se tu não aumentar os testes e não fizer uma conscientização muito grande na periferia. No Kefas, no Santo Afonso, o uso de máscara é baixo, muitas contaminações familiares. Na rua é um horror, né? Parece Então, que é vida eu acho normal que lá. a solução para Novo Hamburgo, eu discordo aí de algumas coisas que tem falando, um hospital de campanha vai resolver tudo e tal. Não é assim. A resposta teria que ser muito complexa e principalmente de enfrentamento. Né? A gente, de repente, vale a pena comentar, Rodrigo. A cidade aqui é uma cidade que 76% das pessoas votaram no Jair Bolsonaro para presidente. Né? E grande parte dessas pessoas pega informação via WhatsApp. E um número muito grande acha que cloroquina cura, que os médicos não querem curar a doença, ou que é só uma gripezinha. Então, entraram no discurso do presidente. Há muitos, pensa, quase 80% de Novo Hamburgo votou no Bolsonaro. Tá? Então, se a prefeitura não tiver a coragem, a prefeita não tiver coragem de bater nas portas, chegar até os seus eleitores, cidadãos, né, e falar, olha, isso é sério, né? Porque eu percebi isso. O marketing feito aqui foi muito leve. Não foi um marketing pensando quem é o hamburguense, onde é que o hamburguense daqui tem pego informações. Então, acho que falta isso. A prefeita não precisa ter medo do bolsonarismo aqui na cidade. Ela tem que falar, isso é sério mesmo, vamos ficar em casa, enfrentar. Igual ela começou a reagir nesses últimos dias, né? Tem que pensar nisso também. Porque a população vai pelo WhatsApp, enquanto um familiar não ficar doente e ver que é real, vai continuar levando na piada, né? Vai lá no posto do abacaxi, vai caminhar sem máscara. Doutor Minoso, deixa eu aproveitar a tua estada com a gente aqui e explorar um pouco mais duas experiências que tu tens aí, que são muito, muito válidas, né? Que pode nos elucidar. Tem muita gente falando assim, os gestores públicos querem ter muitos casos, inventam mortes porque ganham mais dinheiro por causa disso. Bom, essa é uma verdade que é posta dentro desses grupos e isso se dissemina com uma velocidade gigante. É um absurdo, né? E depois, mais tecnicamente falando, tu é um cara que conhece muito UTI e gestão hospitalar. Tu fosse o gestor anterior do nosso hospital municipal, quase um ano ali, né? Conta para nós um pouco, doutor, desses respiradores que vieram agora 5 do governo do estado. Bom, isso não resolve montar um leito de UTI com 5 respiradores, né? São mais 5 respiradores. É muito caro, fora a dificuldade que a gente imagina que existe de conquistar esses insumos. O doutor Spilk estava falando só para testagem, a dificuldade que é. Imagino que a busca de leito seja um problema também. É muito caro montar o restante de uma... Parece que agora a prefeitura vai fazer isso, né? Anunciou que fará isso, não vai esperar pelo governo do estado mandar esses 5 leitos. É muito caro, precisa muita coisa. Tu deu a ideia de trazer o que está sendo desativado lá do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de outros lugares, né? De buscar comodato, de buscar parcerias. É muito caro nós botarmos mais 10, 15 leitos, eu sei que 10 estão contratados já, né? Mas é muito dificultoso viabilizar isso. E agora a gente também está vendo que eles estão todo momento com processo de mais 100 funcionários e não tem gente para ocupar esses espaços também, né? O medo das pessoas também de assumirem esse espaço
periculosidade desse meio, né? O que o senhor pode falar para a gente, assim, de cátedra sobre isso, doutor? Bom, quem analisa um problema complexo como esse sabia que tudo isso tinha que ter sido pensado antes. Até sugeri que a Fevale, que a gente ajude a capacitar agora os profissionais da rede, de repente, para que vão trabalhar no hospital e tudo mais. Então, tudo isso era previsto. Previsto. Deveria Inclusive, ter sido. sim, o SUS, para alguns hospitais, tem uma parceria com o Sírio-Libanês que dá todas as dicas de como fazer gestão de crise, etc. e tal. Então, isso era previsto, fosse acontecer. Só posso lamentar dessa forma, né? Então, essas ações têm que ser feitas rapidamente. Consultar o Hospital Regina, que tem um bloco cirúrgico gigante, se pode ser usado para, daqui a pouco, alguns leitos. O que eu acho mais importante, Novo Hamburgo estava com problema de misturar paciente Covid e não Covid na UTI. Então, a meta também seria diminuir pacientes sem Covid na UTI, para gerar mais leitos. Ou seja, teria que pensar no SUS como um todo, né? Para pacientes diabéticos, hipertensos, tal. Então, o que eu posso falar, Rodrigo, é difícil, tem que ser feito todo um esforço, tá? Não está fácil ser gestor público. É uma grande mentira quem fala que está ganhando por leito, por paciente de Covid. Isso é uma mentira, tá? Mentira, e nas eleições a gente vai lembrar quem é que está falando mentira, tá? Para depois ver na hora do voto. Tá? Porque é mau caratismo, é mau caratismo. Eu sei que as pessoas não querem acreditar nisso, duvida de todo mundo, né? Mas isso é mentira total. É um desrespeito com quem está se sacrificando a vida e tal, trabalhando no hospital. É uma grande falta de vergonha na cara passar fake news nessa época aqui. Tá? Então, começa por aí. Mas não está fácil ser gestor público também, por diversos motivos. É uma crise. A Caxias do Sul, os empresários doaram respiradores. Bento Gonçalves, há 2 meses também, equiparam o Hospital Taquini. Mas o que eu queria deixar de recado é isso. Não adianta querer tapar o sol com a paneira, botar mais 10 leitos aqui para sair da bandeira pelo critério, se daqui a pouco vem tudo de novo. É complexo. A meta nossa não devia ser sair da bandeira vermelha. Devia ser ter condições permanentes de enfrentar essa briga para os próximos 12 meses. Sabe? Então, esse é o problema. Se focar só em abrir 10 leitos e não mudar o resto, é o caos. É tragédia anunciada no Novo Hamburgo, se não mudar isso. Então, é mudar uma concepção. Acho que a prefeita pode pedir ajuda para O muitas secretário pessoas. Nasso falou isso nessa terça-feira na nossa Vale TV, doutor Leandro, doutor Lemenoso. Ele disse, não adianta botar 50 leitos de UTI, porque nós vamos usá-los se a única solução for essa, né? Tá com ele o desafio, tá? Eu acho importante. Depois eu queria só dar um destaque assim para a parte clínica, né? A gente está meio que acabando. Tem uns detalhes que saíram hoje dos 500 óbitos do Rio Grande do Sul. E a gente vinha chamando a atenção que 35% de quem morreu não tinha febre quando chegou no hospital. Então, sabe? Então é importante lembrar disso, né? E chegou 80% tinha falta de ar. Idoso, gente, é um bicho diferente. Então, idoso não vai ter febre, muitas vezes, ou vai ter febre que a gente considera acima de 37,2 graus Celsius. E idoso, às vezes, também não vai te contar que está com falta de ar. Vai ficar quietinho, vai ficar prostrado. Então, é sempre um alerta que a gente faz para os familiares, né? Agora, parando de falar um pouco de política exclusivamente, mas falando de saúde, enquanto geriatra, né? Ficou um dado bem interessante, essa que o Gaúcha ZH fez, analisando os 500 óbitos. A gente nota isso nas fichas, viu? Não existe essa visão tão que alguns têm, né? Não, o primeiro marcador é a febre. Não, pelo contrário, né? E isso também leva a outras questões de política pública, né? A história do termômetro, ela vai afastar quem tiver febre. Mas ela não vai afastar quem não tem, mas está com vírus. Então, realmente, a gente nota de 20% a 25% do geral não apresentando febre, muitos pacientes sem relato daqueles sinais canônicos de tosse, etc., mas com outras desordens, tá? Aí na faixa de 1/5 dos pacientes. Então, bem lembrado aí pelo Leandro, né? Que tem toda a propriedade, porque é geriatra, né? Experiente, então, que nós temos essas nuances na doença que são importantes e essa análise dos óbitos aí revela isso. Tem muito dado ainda não compilado, são
detalhe que nós temos sistemas que não nos ajudam, o Leandro sabe bem disso, né? Os sistemas para registro dos dados não é bom. Então, nós temos Só uma fala série em âmbito de Brasil ou é uma análise mais geral essa? Brasil. Uhum. Brasil. Essa pandemia, ela revela problemas que nós temos do ponto de vista do nosso tecido social, de como nós nos comportamos, mas também ela levou à tona muitos e muitos problemas que nós temos de estrutura, né? De estrutura, não estou falando só, como bem falava aí, com tanta propriedade, Leandro, mas de dados, de acesso, de transporte de materiais, de tudo, né, de testagem, tudo isso, na verdade, é o reflexo de um problema estrutural. E isso a gente tem que mudar, né? Talvez as pessoas a gente não consiga, mas a gente precisa de uma ideia, né, de como preparar melhor o país para isso. E, efetivamente, bem lembrado, esse é um outro tema aí na nossa finalização, bem lembrado pelo Leandro, momento triste, né, em que a gente nota aí 500 óbitos, um número que tende a octuplicar, né, ser 8 vezes maior em algum momento entre o início e meados de agosto. Então, isso preocupa bastante a Nós gente. estamos aí 23, 25 mortes dia já, né? No Rio Grande do Sul. Acho que é 3 dias seguidos agora, né? Fica nessa faixa das 20, 25. E eu quero lembrar a todos que nós estamos na faixa dos 1.000 casos novos dia no estado. Gente, quando a gente olhava 1.000 casos, dava notícia lá em final de março, metade de abril, quando dava assim, 1.000 novos casos no Brasil inteiro hoje. Hoje no Brasil são de 34 a 52 mil, e no estado do Rio Grande do Sul, 1.000 casos. Olha, não baixa aí dos 800 de forma alguma, né? Então, é preocupante a expansão. Os Estados Unidos também bateram seu recorde de novos casos ontem, né? Estados Unidos tem uma característica similar à nossa, são diversas epidemias. Estados que estão resolvendo o seu problema, né? E estados que estão ainda iniciando a parte mais dura, muito parecido com o Brasil. Aí, esses dias, eu estava numa reunião com colegas de outros países e o pessoal da África do Sul disse: mas a desigualdade, imagina, a África do Sul, mas a desigualdade de vocês no Brasil e Estados Unidos não tem como dar certo. O doutor, imagina. Doutor, deixa eu aproveitar para lhe perguntar de uma outra equipe de pesquisadores da nossa Fevale, que ontem veio à tona esse novo estudo, encontraram o vírus no esgoto, né? O que dá um terror, e as pessoas já foram para as redes sociais dizer, bom, então não adianta, podemos ir todo mundo para a rua porque vai nos pegar de um jeito ou de outro. Tem perigo isso, doutor? Esse é um estudo, na verdade, capitaneado aqui internamente pela professora Caroline Rigoto, né, uma colega aqui do Virologia, e também as amostras detectadas aí na mesmo laboratório, tudo, né, a mesma equipe que bota a mão na massa, e se detectou, sim, aí particularmente em uma amostra, né, bem claro, bem presente a presença do genoma do vírus, mas essa não é uma via de transmissão que nós esperemos para esse vírus, né? A gente deve aí, nessas amostras ambientais, no caso desse vírus, estar detectando o genoma, mas muito provavelmente ele não deve nem estar em carga suficiente, nem viável o suficiente. Agora, a importância desse para infectar outras pessoas através da água, por exemplo, como outros vírus fazem, mas felizmente não é o caso desse vírus. Agora, tem uma importância no sentido de que demonstra, né, à medida que aumentam essas detecções no ambiente, o que se demonstra praticamente, de maneira bastante prática e importante, é de que há uma circulação do vírus na região, e à medida que se intensificam os casos em seres humanos, a gente vai encontrar também ele na água, e pode ser até um marcador interessante para ficar fazendo a vigilância, né? Esse é um trabalho que Caroline faz junto com o pessoal aqui da Vigilância da Água do Estado, e também com os colegas lá, a professora Marilda Siqueira e outros da Fiocruz. Na verdade, é mais um recado, e aí, para encerrar, de repente, não sei se é o plano, a minha participação é colocar que
Gente, está acontecendo, ninguém está mentindo para vocês. A gente está achando os pacientes, está achando o ambiente, ele está aí, existe a doença. Confiem na ciência. A gente não quer proselitismo para nada. O vírus não foi criado em laboratório para derrubar ninguém. Infelizmente, é a realidade. Acho que esses gafanhotos vêm de lá, tá? Os gafanhotos eu acho que vêm de lá. Vai saber. Eu Os tô mais gafanhotos, comendo esses não bichinhos e sei, mandaram para nós aqui. como diz o Mino Carta, né? O Mino fala muito esse termo, né? Realidade factual. Eu acho isso revela o fim da nossa sociedade. Porque se a realidade precisa ganhar sobrenome de que ela é fato, ela não é aquela outra realidade que eu invento, como diz o Leandro, no WhatsApp, no Telegram, pô, Eu daí quero é brabo. provocá-los. Essa vírus é realidade factual, amigos. A Quero Covid-19 provocá-los é realidade factual. rapidamente sobre 2 pontos, tá? A utilização desses raios ultraviolentas como sanitização é um processo realmente eficiente? Para um volume específico, para uma aplicação específica, Para um etc. vagão de trem, por exemplo. Mas a gente pega o vírus das pessoas, tá? É A a gente pessoa que pega no carrega o contato, vírus. pega no convívio. Muito mais do que via superfícies, compras, etc. Não estou dizendo que no ambiente de cautela a gente não deva ter precaução, mas o nosso problema está no convívio, no contato direto com as pessoas. Doutor Minoso, a gente tem gente há 100 dias sem se tocar, sem se enxergar proximamente, né? Será que até o Natal a gente vai poder estar juntos, doutor Leandro? Acho que não. Sinceramente, acho que não. Podia terminar pior esse programa. Anteriormente. Não, eu tava lendo aqui, lembrei de ti, né? Que eu tô que nem. A gente tá ficando parecido, né? Fitness, só que assintomáticos. Adorei, ó. Teu Tem meme, gente Botei a foto. inteligente, mas assintomática. É muito pior. tô fitness, mas tô assintomático. Mas qual foto seria aí? Deixa quieto, deixa quieto. Tentar se refugiar um pouco na arte, no bom humor, na preguiça, em várias coisas assim, quem pode, né, claro, para passar por esse momento aí de grande dificuldade. Acho que não, Rodrigo, querer demais. Não sei se aulas voltarão ali em setembro, em São Paulo se falou, né? Se tudo der muito certo, né? Se tudo mudar muito, né? E lembrando que em Novo Hamburgo a gente está um mês de farra. A gente não fez, comparando com, não dá para comparar com São Paulo mais, porque São Paulo o pessoal levou mais a sério que aqui na capital, né? Pegou feriadão, tentou botar as pessoas em casa, 70, 60% de isolamento. Novo Hamburgo deu menos de 40% de isolamento. Esse último mês foi um abre tudo, os comércios funcionando, indústria, tudo. Ou seja, a gente tem que olhar para isso também, para se caso tiver que fazer um lockdown curto daqui a pouco, as pessoas não se revoltarem, apoiarem, pelo contrário, né? A gente viu, doutor Leandro, na Zero Hora também, no Clique RBS, a situação desse rapaz, 39 anos, que faleceu em Sapiranga, né, na última semana, nessa semana, segunda-feira acho que foi. Fez um churrasquinho, né, despretensioso, entre 11 amigos, 9 infectados, e ele que foi o cara que fez na casa dele, um momento de vida especial, né, o melhor momento da sua vida, uma família humilde, mas ali socializando com familiares, 9 infectados e ele, o primeiro óbito desses 9, né? São histórias muito tristes que vêm se repetindo, né? Mas agora pertinho da gente, né? Acho que o Estuco pode confirmar. Em São Leopoldo, eles criaram um comitê científico lá para tentar discutir ideias e tal. E o secretário me passou que grande parte dos infectados na cidade são pessoas na idade do trabalho, né, de 20 aos 59 anos. E eu já fui em casa de paciente que me contou. Eu estava isolado, eu e minha esposa, né? Veio o filho visitar sem máscara e tal. Bom, o casal de idoso com Covid e o idoso internado muito mal. Ou seja, esse cuidado é muito importante. Em especial, a gente tem que cuidar quem tem mais de 70 anos. Mais de 70 anos, parece que ali a mortalidade dispara muito. Então, não tem isso de visitar pai e mãe. For visitar, gente, bota a máscara e pede para usar. Eu fui no interior visitar meu avô, até porque eu sou médico dele, fui dar uma olhada, cheguei lá, corri, botei a máscara nele, eu de máscara, daí a gente pôde ficar longe, mas não fiquei lá o tempo todo próximo dele. Então, as pessoas têm que começar a se ligar, porque vão matar os idosos da família.
Então, isso é um detalhe bem importante, né? Os idosos permanecem em isolamento social, né? Um isolamento humanizado, a gente pode assim chamar. Não tem como refrescar internamente. Esses churrasquinhos, missa, culto, futebolzinho, que ainda rola lá em Taquara, Parobé e tal, isso aí, gente, é questão de tempo para dar um problema. Doutor Leandro Minoso, agradecer demais a presença de ambos, assim, e tocamos direto sem intervalo, mas para poder explorar ao máximo a presença de vocês, muito preciosa nessa hora aqui, agradeço demais, porque eu sei que ambos são muito atarefados e nesse momento, especialmente, estão muito imbuídos de tudo que precisa ser feito. Doutor Leandro Minoso, obrigado pela presença, seu ponto final, doutor. Obrigado pelo convite, Rodrigão. Satisfação falar contigo, Spilk. Fica aí minha admiração pelo teu trabalho na pandemia. Tem sido uma fonte de informações preciosas. Gostaria que as pessoas te escutassem mais, ou pelo menos levassem em consideração, né, essa dúvida, assim, no meio de tantas certezas, né? Então, a pessoa pudesse, será que esse cara não está falando alguma coisa que é importante a gente considerar? Então, isso, eu peço que os hamburguenses parem de arrumar culpados, comecem a cuidar de si próprios, tá? Eu não desejo que ninguém fique com coronavírus, sinceramente. Eu já vi pacientes graves com isso, pessoalmente. É muito triste, a família fica muito desesperada, sem poder visitar. É uma morte mais sofrida ainda do que por outras doenças. O arrependimento é muito grande em quem transmitiu o vírus depois. Então, peço só isso, né? Não estou pedindo voto, não estou pedindo nada, né? Até porque vale a pena destacar que não sou candidato a nada, né? Não está afiliado nem nada, né, doutor? Ano que vem com saúde, só isso. Isso aí. Doutor Fernando Spilk, obrigado por essa hora preciosa. A gente agradece demais em nome da nossa Vale TV e com certeza que todo mundo que vai estar chegando essa sua palavra aqui. Parabéns por esse protagonismo de ambos. O doutor Spilk, um protagonismo nacional aí, adorando ver o senhor nos principais portais e canais de TV do nosso país aí, levando uma voz nossa aqui, da nossa Universidade Fevale, da nossa região, para o Brasil inteiro. Parabéns, muito sucesso. Como o doutor Leandro Minoso bem destacou. Que ela chegue às pessoas, que as pessoas estejam, ao menos ouçam, né? Agradeço o carinho de vocês, dizer que o Leandro também faz, Rodrigo, vocês têm feito um trabalho, eu acho que todos têm feito um trabalho importante de divulgação de informações. É verdade, só sublinhando isso que o Leandro falou, efetivamente, o pessoal na idade do trabalho, o índice de infecção é altíssimo, tá? Sintomático, assintomático, pré-sintomático, tá? E está carregando a doença, de fato. Então, isso tem que fazer parte da estratégia de controle, né? E do cuidado. E dizer que, efetivamente, assim, ninguém está querendo ser inimigo de ninguém. A nossa ideia é apenas avisar que existe algo muito grave acontecendo. E quanto mais incisivas nós tomarmos as medidas agora, mais cedo a gente vai conseguir retornar para uma vida próxima Amém. da normal. Agradecendo demais essa dupla maravilhosa dessa bancada de quinta-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui, voltamos amanhã a partir das 21 horas, não ainda ao vivo, né? Mas com o programa inédito fresquinho com vocês. Até lá.